Aí vamos lá. Bom, pessoal, bom dia novamente, né? Hoje a gente vai falar de um assunto muito top, muito massa. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre a Revolução Russa, qual o contexto que ela se deu, como ela se deu, quem foi o idealizador, né? Aí do lado, nosso camarada, parceiro, Vladimir Lenin. Para quem não conhece, Lenin, estão apresentados. E aí a gente vai entender como é que se dá, certo? A ficha de vocês está super completa sobre esse assunto, só que o slide também tá, certo? Então, quem não quiser estudar pela ficha, pegar a ficha somente para resolver as questões, dá de boa. É só acompanhar os slides, tá certo? Que o slide está bem completo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o contexto da Revolução. Então, se liga. Olha só, é um contexto muito similar com o da Revolução Francesa. Então, vamos entrar dentro da Revolução. O primeiro ponto a saber é o governo, né? Como era que estava o governo russo? Como era que estava o governo da Rússia? O governo da Rússia era uma monarquia absolutista, e essa monarquia absolutista ainda, né, em pleno século XX, ainda era uma monarquia absolutista, e o nome dessa monarquia se chamava czarismo, né? Então, o czarismo era a forma de governo da Rússia. Então, tinha o czar, né, tem aquele monarca absolutista, onde ele governa com autoridade, onde ele mete o pau em quem é contra ele. Chegava alguém questionando ele mandava cortar a cabeça, certo? Então, era nesse padrão. Então, a Rússia estava... A primeira coisa que a gente precisa entender é a forma de governo que a Rússia se encontrava, que era na monarquia absolutista. Entendeu a forma de governo? Beleza. Qual é o outro ponto que a gente precisa entender? Economia. Como era que diacho acontecia a economia da Rússia? Era assim, é essencialmente agrária. Quer dizer que a Rússia, um país daquele tamanho gigantão, era só plantação, somente. E era muito similar ao sistema feudal, porque era uma, era uma pobreza gigante na Rússia, e aí ele era essencialmente agrário, ainda com trabalho servil, os trabalhadores sem direitos. Então você vê que a Rússia está presa dentro da Idade Média. A Rússia está presa dentro da Idade Média. Tem uma forma de governo antiga, né, que é o absolutismo, que praticamente já tinha caído em todo o resto da Europa, o absolutismo. Aí, uma forma de governo fraca, agrária. Ah, não, mas você colocar aí que pouco industrializado, como é isso? O governo russo, a depender do monarca, variava bastante. Por que variava bastante? A gente vai ver isso no próximo slide, mas o que é que vocês precisam entender? É que tinham monarcas que favoreciam esse desenvolvimento econômico da indústria e tinham monarcas que eram totalmente contra. Esse cara aí, bonitão da foto, é Nicolau II. Ele é o último czar da Rússia, né? Nicolau II. E aí, então a economia tá beleza. Então, governo, uma monarquia absolutista, que é o czarismo, e a economia essencialmente agrária, pouquíssimo desenvolvida. Show de bola. Entendeu esses dois pontos. Vamos entender agora sociedade. Como era que se encontrava a sociedade? A sociedade era pobre, 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 pobre. A sociedade era muito pobre. E aí, o que era que acontecia? Era como se fosse um sistema feudal, era como se fosse a Idade Média. Tinha o rei, e aí, mamando ali no rei, tinham os nobres e o clero. Enquanto o povo morria de fome. O povo literalmente morria de fome. Então, a sociedade estava quebrada, assim, porque a sociedade vivia para pagar imposto e ainda pagava muito imposto e não tinha condição de sobrevivência. Porque era um país totalmente atrasado. A Rússia vivia presa no tempo. Era muito atrasada. A Rússia era muito atrasada. Hoje, assim,
a gente vai entender isso mais na frente, mas hoje a Rússia só é o que é por causa que em 1929 ela não sofreu com o abalo da crise. E aí deu para ela se reconstruir. Agora, para dizer que a Rússia era uma potência, eu tinha tudo para ser uma potência, é mentira. Porque a Rússia, em pleno século XX, eu estou falando do, até 1917, a Rússia era dominada por uma monarquia, tinha um sistema servil muito forte, estava presa praticamente na Idade Média, né? Então, se você lembrar do que foi discutido lá na Revolução Francesa, é muito similar ao que a gente tem aqui na Revolução Russa, né? É uma monarquia absolutista que não olha para o povo numa situação incrível de miséria, que vai se revoltar contra essa monarquia, e um sistema feudal, um país pouco industrializado, um país essencialmente agrícola, certo? Então, existe uma similaridade muito grande com a Revolução Francesa. Aqui, só para explicar um pouco mais, a gente tem um sistema agrário feudal, né? Uma grande injustiça social, né? E o favorecimento da nobreza e clero. Não apresentava dinamismo. Isso é um ponto importante que eu ainda não tinha falado. Que o que é o dinamismo social? É justamente alguém ascender numa classe social, ou seja, um trabalhador virar servo ou virar do clero. Então, quando a gente bota não apresentava, significa que era muito difícil. Não era impossível, mas era muito difícil. E aí um processo de industrialização tardio. Por quê? Era assim. Existe, na verdade, um dilema. Se o monarca absolutista começasse a industrializar a Rússia, não, vou construir indústria siderúrgica aqui, vou construir ali uma indústria têxtil, vou construir uma indústria química, não sei o que, não sei o que. Se ele começa a indústria país, vai ascender uma classe econômica que é a classe burguesia. E a classe da burguesia, ela não é somente uma classe econômica, mas ela entra também com poder político muito grande. Então, no momento em que o monarca ele decide industrializar o país, ele sabe que ele também vai estar perdendo força política. E é por isso que alguns monarcas da Rússia tentaram industrializar, iniciaram ali um processo de industrialização, porém, contudo, entretanto, todavia, outros odiavam a ideia, porque industrialização significaria perda do poder político. Inclusive, Nicolau II era um desses. Né? Ele não queria desenvolver a Rússia justamente para não perder força política. Então, isso a gente tem que entender, que tipo, por que era que eles não queriam industrializar? Porque se eu estou aqui, começo a construir indústria, vai surgir aquela burguesia. E aquela burguesia, ela vai ter poder econômico e vai ter influência social e vai querer poder político. E aí eu vou ficar de mão atada porque eu não vou... Porque ela é detentora da economia, né? Aqui, a foto que vocês estão vendo aí em cima é da Rússia, né? É da Rússia nesse tempo. Chegamos num ponto massa. A dinastia Romanov. Vocês sabem que por aí afora tiveram várias dinastias, né? A gente teve a dinastia Tudor na Inglaterra, né? Teve a dinastia Romanov na Rússia e várias outras dinastias, né? Que é um período em que uma família fica no poder. A dinastia Romanov, ela estava no poder desde 1613. Então, desde 1613, que os monarcas russos eram todos da família Romanov. E aí, por o fato deles serem todos da família Romanov, deu uma ideia de posse, né? Tipo, quando você passa muita coisa, quando você passa muito tempo possuindo, governando, acho que dá uma sensação de posse. E era mais ou menos isso. Eles começaram a ter um ideal de posse, de como se a Rússia fosse exclusivamente dele. Tá certo? Então, a gente precisa compreender que a dinastia Romanov, ela não é diferente das outras monarquias absolutistas. Praticamente todas as monarquias absolutistas, elas faziam a mesma coisa que a dinastia Romanov fez. Que era justamente o quê?
era ter o seu favorecimento político para os nobres e para o clero. Quando a situação apertar, apertar a população, né? Então, existe um processo. E aí, qual seria esse processo? É o processo político. Por quê? Por mais que ele fosse um monarca absolutista, ele precisava garantir a influência política dele. E a influência política dele vinha justamente a partir dos nobres. Bom, então, a gente está na dinastia Romanov. Esse, de novo, está aparecendo aí é a família de Nicolau II. Esse menininho que vocês estão vendo na foto, ele era hemofílico, certo? Ele era hemofílico, é o filho de bichinho, de Nicolau. Ele era hemofílico e aí vai ter toda uma história que passa por trás dele, que é uma curiosidade que eu vou falar lá na frente, vou deixar vocês pesquisarem também. Curiosidade massa. Mas enfim, Nicolau II, ele estava no poder, estava de boa. Trabalhado na... Epa, o negócio caiu aqui. Tava de boa na dele. E aí, o pessoal ali os anarquistas e os marxistas começaram a difundir a ideia pela população urbana, rural, entre os operários, os camponeses. Começaram a dizer o quê? Bicho, ó, vem cá pra eu contar uma coisa. O que o monarca tá fazendo não é certo não, pô. Olha isso aí, como é que ele te trata desse jeito? Tu tá com uma condição de vida baleada, tu não tem estrutura de vida nenhuma, e ele ainda mete imposto em tu. Como é que você se mete nisso, homem? Se ligue, rapaz, faça isso não. E aí começaram a difundir essa ideia aí na cabeça do povo. E aí é aquela questão, né? As pessoas, para acordar, né? A gente vai ver isso em Kant, elas precisam sair da minoridade, né? E aí as pessoas precisam acordar e há alguém que precise abrir a mente dessas pessoas. E aí o povo começou a conversar. Rapaz, o que esse povo está fazendo com a gente é errado mesmo. Por que, é que a gente tem que pagar não sei quanto de imposto se tem um bocado de sem futuro que está comendo lá de graça? E aí, entrando de novo naquela questão. Como a Revolução Russa é similar à Revolução Francesa? A gente já viu a política, que era similar, a economia, que era similar, e sociedade, que era similar. Outro ponto. A gente vai lembrar que na Revolução Francesa houve lá a guerra com a Inglaterra, né, disputando o Canadá, e por isso, e aí ele afundou a França, né, Luís XVI afundou a França em dívidas, aumentou o imposto para a população e a população ficou louca com ele. Não vai ser diferente aqui, né? Como é que vai acontecer? O Japão, ele estava crescendo pra cacete. O Japão estava se desenvolvendo demais. O Japão estava crescendo demais. O Japão estava intensificando sua industrialização, o Japão estava desenvolvendo. E aí, o Japão começou a reivindicar, né, dois territórios. A Manchúria, lá na China, e a Coreia, que eram territórios russos. E aí a Rússia disse, não dou. Aí o Japão disse, mas eu quero. Aí a Rússia disse, não dou. E o Japão disse, mas eu quero. Ele fez, pois vem pegar. Você não quer, pois vem pegar. Ele fez, tu não me chama que eu vou. E aí foi. Agora, olhe só isso. A Rússia era totalmente subdesenvolvida, né? Ela estava em processo de desenvolvimento. E olhe lá se estava. Então, o Japão estava com uma larga vantagem. Larga vantagem, larga vantagem, larga vantagem de verdade. Nicolau II foi se meter nessa guerra, que a gente chama Guerra Russo-Japonesa, que aconteceu ali em 1994, 1905, 1904, 1905, mas foi um tiro no pé. Por quê? Ele começou a mandar o povo começou a ir para a guerra, começou a morrer. Ele começou a afundar a Rússia na crise, e aí ele começando a afundar a Rússia na crise, o que é que vai acontecer? O povo vai começar a se revoltar. Porque ele estava gastando dinheiro com guerra, não estava gastando dinheiro com o povo, e estava aumentando imposto,
o povo estava saindo de casa e não estava mais voltando por causa da guerra, né? Então isso foi um grande tiro no pé. Nesse mapa aqui a gente consegue ver os territórios, né, que foram disputados. Esse aí em azul roxo é a Coreia, em verde é a Manchúria, esse que está em amarelo é o Império Chinês, em rosa é o Império Japonês, é o Japão, na verdade, e ali em cima, aquele vinhozinho, é o Império Russo. E aí vocês estão vendo que tem várias setinhas, vários X, né? Que tá a legenda aqui embaixo. Não precisa vocês saberem essas batalhas, certo? Essa batalha de Oshin, Muriken, não precisa. Só que é que vocês precisam saber? O que é que vocês precisam saber da guerra russo-japonesa? É que ela acontece pela disputa territorial entre Japão e Rússia, onde o Japão vai reivindicar a Manchúria e o Japão, certo? E aí o desfecho da guerra a gente vai ver no próximo slide. Mas aqui, não sei se vocês estão vendo meu mouse, então, pronto. Aqui, ó, vocês conseguem ver aqui a Coreia, certo? Aqui a Manchúria, certo? Aqui o Japão. E por que que o Japão está querendo entrar aqui? Porque o Japão ele está começando a virar uma potência nesse Pacífico. E aí ele virando uma potência nesse Pacífico, ele quer expandir a sua rota comercial. Então é muito importante. Lembra do processo de colonização África e Asiática? E o Japão tá começando a virar uma potência no Pacífico, e ele quer se expandir, ele quer crescer, ele quer tomar território. Então ele começa a querer se expandir e aí ele vai começar disputando tanto a Coreia quanto a Manchúria. E aí a gente entra num dos primeiros tópicos, que é o Domingo Sangrento. E aí a gente vai no desenvolver da história para poder ver como foi que acabou aquele conflito entre Japão e Rússia. Então se liga. Quando foi dia 22 de janeiro de 1905, foi até organizado por um padre. O padre chegou no povo e disse: gente, vamos fazer um negócio aqui? Vem cá. A gente vai, se reúne bem um montão de gente, vai lá para frente do Palácio do Inverno, começa a cantar Salve o Imperador, Deus salve o Imperador, Deus salve o Czar. E aí, nessa demonstração de apoio ao Czar, a gente vai e faz os nossos pedidos. Porque, assim, existia uma barreira muito grande de acesso até o Czar e não tinha outra forma de conseguir a representação que o povo queria. E aí o povo foi atrás de reivindicar o quê? Né? O povo foi atrás pedindo para que ele convocasse uma Assembleia Constituinte, para que ele não governasse só e aí instaurasse uma monarquia, uma monarquia constitucional. E aí, lembrando que foi bem parecido novamente com a Revolução Francesa, né? E aí, queria que ele convocasse uma Assembleia para que acabasse o absolutismo, que estavam reivindicando também melhores condições de trabalho e regras trabalhistas, direito trabalhista. Né? Então, praticamente uma coisa bem simples. Uma Assembleia Constitucional, direitos trabalhistas e melhores condições de trabalho. Beleza. O povo só queria isso. E aí foram lá para frente do palácio, chegando lá meio mundo de gente, tudo de mão dada. Salve o Czar, salve o Czar, salve o Czar. Segundo alguns historiadores disseram que Nicolau II não estava presente nesse dia. Nesse dia, Nicolau II não estava presente. E aí, como ele não estava presente, ele acabou que o secretário de governo dele, que estava lá, achou que era uma manifestação contrária, e ordenou que o exército russo abrisse fogo contra o povo. Então, vê só o que é o Domingo Sangrento. Eu reúno uma galera, vou para frente do palácio, gritar: Deus salve o Czar é nosso amigo, o Czar não sei o quê, nós apoiamos o Czar.
E aí, qual foi a resposta do czar para essa população? Morte. Morreu muita gente. O exército, vou botar a imagem aqui, o exército abriu fogo. Morreu muita gente, quase não ficou ninguém para contar a história. Quase não ficou ninguém para contar a história do Domingo Sangrento. Morreu gente, meu Deus do céu, você não tem nem noção do tanto que morreu. Então, vê só se não é para afundar dentro de uma crise. Vê só se não é para afundar dentro de uma crise. Eu tô aqui, tem todas aquelas situações. Agora a Rússia entra numa guerra que está perdendo, e aí a população vai lá gritar um apoio ao czar, e além de gritar o apoio ao czar, vai fazer algumas reivindicações. E aí, quando chega lá, é recebida a pontapé. Morre meio mundo de gente na Rússia. E é por isso que é conhecido como Domingo Sangrento. Meu amigo, vou lhe contar uma coisa. Isso não vai ficar de graça, não. O povo vai aceitar um negócio desse, não, viu? O povo não vai aceitar um negócio desse, não. Não vai mesmo. Nós vamos se revoltar. Nós vamos se revoltar. Não vai ser assim, não. Ele não vai chegar, matar meio mundo de gente na nossa frente e não ficar calado, não. Não é nada. O que foi que começou a acontecer na Rússia? Focos de revolução. Como assim focos de revolução? Pequenas greves, pequenas manifestações, pequenos questionamentos. Agora, o czar não tinha mais o apoio da população. Porque a população pensou, oxe, se eu for gritar que eu apoio ele, ele vai mandar atrás de mim? Eu vou apoiar esse cão por quê? Vou apoiar esse cão nada. Deixa ele ir para as profundezas do inferno. E aí, ele incentivou motins, né? Ele incentivou motins. As pessoas estavam começando a questionar e estavam começando a debater uma possível queda do czarismo, né? E aí, foi uma revolução atrás da outra. E aí, veja como a Rússia está lascada. Fome, crise, pouco desenvolvimento econômico, governo absolutista, guerra russo-japonesa, que está perdendo. Está perdendo de verdade. A Rússia estava lutando ainda contra o Japão, só para dizer que estava lutando. Mas o Japão já tinha derrotado grande parte do Império Russo, do exército russo. E aí, ele começou essas pequenas revoluções. Essas pequenas revoluções dentro da Rússia. Até que surgiu uma, que foi o encouraçado. Né? E esse encouraçado, essa revolução que teve, resultou no final da guerra russo-japonesa, porque os caras chegaram nele e disseram: ou tu sai da porra dessa guerra, ou nós tira tudo o poder. Tu é quem sabe. Tu é quem sabe. Ou tu sai da porra dessa guerra, ou então tu tá fora. Aí Nicolau II disse: sobre essas condições amigáveis que estão me impondo, vou ter que sair. E aí ele assina o Tratado de Paz com o Japão e cede tanto a Manchúria quanto a Coreia para o Japão. Aí, resultado da guerra. O resultado da guerra foi: a Rússia entra na guerra para disputar Manchúria e Coreia. O Japão é muito mais envolvido. Acontecem essas revoluções, acontece o Domingo Sangrento, que recebe o nome justamente porque muitos civis morreram. Acontece o Domingo Sangrento. Essas revoluções dentro da Rússia se intensificam e obrigam o czar a sair da guerra. E aí, ao sair da guerra, que ele já estava perdendo mesmo, ele assina o tratado de paz com o Japão, e esse tratado de paz cede a Manchúria e a Coreia para o Japão. Ou seja, ele entrou com 2 territórios e saiu sem os 2, e perdeu os 2 territórios, e ainda afundou mais ainda a Rússia na crise. Tipo, ele viu lá que tinha a chance de enfiar a Rússia na crise, ele meteu o pé. Enfiou mesmo. Porque depois da guerra, a Rússia estava com fome e sem estrutura nenhuma. Isso em 1905. 1905. E aí, essas revoluções, elas não pararam por aí. Por que elas não pararam por aí? Porque o povo viu que
o czar não estava mais nem aí para eles. E simplesmente não estava porque não estava. O cara estava meio variado das ideias. O cara estava viajado. Ele não estava nem aí pro povo russo mais. E o povo russo foi maturando e sair. Foi dizendo, rapaz, esse cara tá meio doidão, nós vamos ter que dar um jeito nele. E aí o que é que acontece? Acontece o Manifesto de Outubro. O que é o Manifesto de Outubro? O Manifesto de Outubro foi que nós, trabalhadores, nós aqui trabalhadores, a gente se reuniu e disse, rapaz, não tá dando mais não. Não tá dando. A gente precisa de uma monarquia constitucional. Absolutismo não tá dando mais não aqui, não. Esse negócio dele mandar na porra toda não dá certo. Não dá certo. O cara não tá fazendo. Então nós vamos ter que conversar com ele aí. E aí nós, trabalhadores, nos reunimos nessa sala para poder discutir, né, a participação popular dentro do governo. Então nós que estamos aqui agora, fazemos parte de um conselho, e esse conselho vai promover a participação popular no governo, no absolutismo. E aí, só a título de identificação, o nosso grupo vai se chamar Sovietes. Então, nós somos os Sovietes e nosso conselho vai levar a participação popular dentro da monarquia absolutista. Vai representar a população dentro da monarquia absolutista. Certo? Então, quem são os Sovietes? Foi o grupo de trabalhadores e camponeses que se uniram para fazer força política dos camponeses no governo, para poder forçar o governo a aceitar uma monarquia constitucional e fazer e ser voz ativa da população dentro do governo. Beleza. Só que aí, quando foi em 1906, Nicolau II ele convoca a Doma. Quem é a Doma? É o parlamento. Porém, contudo, entretanto, todavia, o parlamento da Rússia, né, a Doma, ele só botou nobre. E por que ele só colocou nobre? Porque era quem ele podia influenciar, sabe? Então, tipo, não mudou nada. Ele continuava governando, a Doma estava lá, existia o parlamento, mas o parlamento era nobre que servia à vontade do rei. E aí, como é que se deu, né? Ele pegou e disse, venha cá tu, venha cá tu, venha cá tu. Pronto, a partir de hoje vocês são meus deputados e vocês fazem parte do meu parlamento e todos vocês são nobres. E deixa o morto de fome lá dos sovietes participar também. E aí a gente cria uma camada política dentro da Rússia. Antes era só o absolutismo. Agora você tem a monarquia, você tem um parlamento, que é a Doma, e você tem um grupo, um conselho da camada popular, que são os sovietes. Fechou a ideia. Porém, Nicolau II, acho que ele não nasceu para isso, né? E aí ele simplesmente diz, não, ó, gente, eu sei que eu deixei vocês criar no parlamento, mas eu já cansei. Continuem brincando, brinquem de ser sovietes, brinquem de ser deputados, mas o poder volta para minha mão. O poder volta para minha mão. Bom, pode existir o parlamento, pode existir aqui o parlamento, pode existir os sovietes, pode existir, eu não vou ligar, não. Mas o poder é meu. Um ano depois, Nicolau II já disse isso. Ó, governe, brinque aí, vá brincar de deputado, vá brincar de soviético, mas o poder, né? Quem manda nessa jossa sou eu. E aí, como eu disse a vocês, como foi que ficou a estrutura da política russa, né? Então, antes, monarquia absolutista. Agora eu tenho Câmara dos Deputados, do Parlamento, a Doma, e tenho a representação popular, o Conselho da População, né? O Conselho dos Trabalhadores, que eram os sovietes. Só que, com isso, né? Com essa estrutura pesada que o governo estava tendo, começaram a surgir grupos opositores. E que grupos opositores eram esses? Praticamente três: Narodinks,
os anarquistas e o pessoal da social-democracia. Os mais importantes aqui para a gente vai ser social-democracia, certo? Os narodniks eram populistas e os anarquistas é aquele povo que quer a extinção total do Estado, né? Eles bem radicais. E aí tem os sociais-democratas, né? A social-democracia. Como era que se dava essa social-democracia dentro da Rússia? Era dividida em dois grupos. O primeiro grupo eram os mencheviques e o segundo grupo eram os bolcheviques. Atenção, master, a parte era para ter prestado atenção até agora. Aí você dá um turbo, toma um golinho de café, vai até tomar uma água. Porque isso é que é importante. Se não entender, diz: ei, filho, entendi não, volta. Então vamos lá. Dois grupos políticos surgem na Rússia: mencheviques, bolcheviques. Que merda é essa? O que é que cada um pensa? Bom, os bolcheviques tinham dois caras no comando. Na verdade, tinha um cara no comando e um amigo dele que era subordinado a ele, que era Vladimir Lenin e Trotsky. Esses dois caras eram os líderes dos bolcheviques. Enquanto que os mencheviques, né, tinham um líder chamado Martov. Beleza. Quais são, por que eles dois estão dentro da social-democracia, o que é que eles têm de igual, o que é que eles têm de diferente? Primeiro, os bolcheviques, os bolcheviques, vamos entender no geral, né? Os bolcheviques, eles eram considerados a maioria, por quê? Porque eles tinham o apoio das camadas populares. Eles tinham o apoio dos trabalhadores, dos camponeses, dos trabalhadores rurais. E os mencheviques, recebi esse nome mentes justamente porque eles eram minoria. E por que eles eram minoria? Porque eles tinham o apoio da burguesia. E aí vê só, porque para não ficar confuso. Os mencheviques, eles eram marxistas e eles defendiam o socialismo. Porém, eles defendiam que para chegar no socialismo, eu precisava do capitalismo. Então seria tipo assim: para os mencheviques, na cabecinha deles, funcionava assim. Primeiro, a gente derruba o czar, sem czar, instaura a república. Depois disso, a gente adota uma figura capitalista para que a gente desenvolva a Rússia. A gente adota uma postura capitalista e aí vai desenvolvendo a Rússia. Quando a Rússia estiver toda desenvolvida, a gente vai e implanta o socialismo. Esse era o pensamento dos mencheviques. Então, o que é que os mencheviques pensam? Que para eu gerar um socialismo, eu preciso primeiro amadurecer o capitalismo. Então, vê só. Para o socialismo, eu preciso do capitalismo. Então, para isso, eu vou investir bastante no capital. Fechou? Tranquilo. E aí, eles eram apoiados por quem? Justamente pela burguesia. Por que eles eram apoiados pela burguesia? Porque eles defendiam que para chegar ao socialismo precisava do capitalismo. E a burguesia é capitalista. Fechou. Quem eram os bolcheviques governados, liderados por Lenin e por Trotsky? Lenin e Trotsky abominavam o capitalismo. Não, o capitalismo não dá certo. O capitalismo não rola. Tem que tirar esse governo, tem que tirar o czar e instaurar uma ditadura do proletariado. É uma aliança com o povo, é uma aliança com os camponeses, é uma aliança com os operários. Então, vê só. Resumindo, bolcheviques, maioria por quê? Porque tinha apoio das camadas populares. Mencheviques, minoria por quê? Porque tinha o apoio da burguesia. Quem governava quem? Bolcheviques, Lenin e Trotsky. Mencheviques, Martov. O que é que os bolcheviques diziam? Diziam que a gente tem que derrubar
o czarismo e implantar um socialismo de cara, ditadura do proletariado, certo? E os mencheviques diziam o quê? Que tinha que derrubar o czarismo, só que aí a gente ia implementar um governo capitalista, amadurecer esse governo capitalista, para só então passar por um processo de transição para chegar ao socialismo. Então, qual é a principal diferença? É que os mencheviques diziam que para chegar ao socialismo precisa do capitalismo. E os bolcheviques não. Os bolcheviques, não, ó, capitalismo não dá certo. A gente abomina capitalismo. E é por isso que eles distinguiam tanto. Beleza? Todo mundo entendeu essa diferença. Quem não entendeu, fale agora ou pergunte depois, mas entenda. Dúvidas? Não, né? Pronto, então eu vou seguir. Qualquer dúvida, se não tiver agora, surgir depois, fala depois, mas é importante entender a estrutura política da Rússia. Porque senão, se você não entender a estrutura política da Rússia, você não vai entender mais o resto da aula, que é a parte verdadeiramente importante. Então, a gente entra no colapso do czarismo. Como é que se deu esse colapso? Bom, em 1914 acontece o quê? Guerra Mundial. E aí, nessa Guerra Mundial, o que é que vai acontecer? A gente vai ter a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, né? A Tríplice Aliança é formada por quem? Responda aí, nem que seja no chat. Ou podem abrir o microfone e falar, mas respondam. Tríplice Aliança era formada por quem? Hein? Quem era a Tríplice Aliança e quem era a Tríplice Entente? Quais eram os países que eram aliados? Bora, gente. E aí, ó, Jamil já deu o início. Itália, Alemanha, Império Austro-Húngaro. Perfeito. Então, se liga. É a Tríplice Aliança. É até, eu também, às vezes, eu troco. Então, como foi que eu fiz para aprender? Eu fiz assim, Tríplice A de Alemanha, Aliança. E aí, Entente, Inglaterra, né? Mas é só... Bom, vocês falaram certinho. Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro inicialmente, né? Só que tem uma pessoa, tem um país que ele entra no decorrer da guerra. Na verdade, dois. Dois países vão entrar no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Um vai entrar para a Tríplice Entente e outro vai entrar para a Tríplice Aliança. Quem foram esses países? Quem foram esses dois países que entraram no decorrer da guerra? Tipo assim, não estava participando, não estava nem aí, mas aí o Império Austro-Húngaro vai sair da Tríplice Aliança, né? O Império Austro-Húngaro vai sair da Tríplice Aliança e aí meio que entra outro, certo? Perfeito. Os Estados Unidos entrou na Tríplice Entente quando a Rússia caiu. Perfeito. E quem entrou na aliança? Que aí começa a fazer um pouco mais de sentido. Hein, pessoal? E aí?
Isso. Muito bem. Jamile respondeu, né. Ótimo. Então, gente, a guerra, ela ela foi se desenvolvendo justamente nesse padrão, né, ela foi dando-se as caras assim. Entravam aqui, saíam acolá, entravam aqui, saíam acolá. É tanto que a Rússia vai sair, vai meio que entrar os Estados Unidos aqui. Porém, vai acontecer um detalhe muito importante, que era o quê? A Rússia, ela a Guerra Mundial, né, inicia 1914, beleza. Tríplice Aliança entende, ok. A Rússia era de longe a mais atrasada, né, a Rússia não tinha desenvolvimento nenhum. A Rússia estava quebrada, na fossa, assim, na destruição em massa. E mesmo assim foi para a guerra. E por que a Rússia foi para a guerra? A Rússia foi para a guerra porque ela tinha um mísero de esperança de tentar conquistar territórios. Lembra que ela tinha perdido aqueles territórios para o Japão, né, lá na guerra russo-japonesa. E aí agora ela vai tentar recuperar esses territórios. E para tentar recuperar esses territórios, ela simplesmente vai para a guerra. E aí ela entra na guerra junto com a Tríplice Entente, né? Com Inglaterra e com coisinha lá. Então, olha só. Você tem, você tem toda essa estrutura da guerra montada. Você tem esses principais países que vão batalhar. Você tem a rivalidade, o revanchismo, todas aquelas características. Só que dentro da Rússia tem um problema. A Rússia é pobre. A Rússia não tem condição de ir para a guerra. E mesmo assim vai. Só que a Rússia não tem exército, a Rússia tinha uma população gigantesca, mas não tinha exército. A Rússia não tinha maquinária tecnológica para a produção de armas. A Rússia, de longe, era um exército não tão bem treinado, né? Não era um exército potente, era um exército populoso, mas não era um exército forte. A Rússia não tinha estrutura. A Rússia estava acabada, pô. A Rússia estava destruída. Quando chega em 1917, que é o ano do colapso do czarismo, que é o ano das revoluções, 1917, né? Ou seja, começou em 1914, 1914, 15, 16 e 17. Quando foi em 1917, ninguém estava mais. As armas da Rússia ainda. Espera aí, que apareceu aqui no chat, depois voltou. As armas da Rússia ainda eram do tempo de Napoleão, não era? Era por aí. Era por aí. Para você ver, a Rússia era extremamente atrasada, muito atrasada. E aí, quando ela vem para a guerra, ela perde quase todo o seu exército, perde meio mundo de território, deixa o povo na fome. Por quê? Porque quando você tá na guerra, os países quando eles entram na guerra, o que é que vai acontecer? Várias partes dos seus recursos vão ser destinados à guerra. E aí esses recursos que vão ser destinados para a guerra vai faltar de algum lugar. No caso da Rússia, faltou da produção industrial, faltou da produção de alimentos. Então, além de tudo, o czar estava tirando o dinheiro da Rússia e estava botando na guerra e estava deixando o povo morrer de fome. E aí, quanto mais ele precisava, ele botava mais imposto, e o povo estava se cansando disso. Porque ele estava dentro de uma guerra onde ele estava praticamente desamparado. Por quê? A Rússia já tem perdido meio mundo território, já tem perdido grande parte do seu exército, inclusive o próprio czar. O próprio czar chegou a um ponto que ele disse: não, eu vou para a guerra também. Vou para a guerra. Agora isso, um Mauricinho nunca pegou no espada. Vou para a guerra, vou para a guerra, vou para a guerra. Aí, montou em cima do cavalo e foi. Vou para a guerra. Quando chegou lá, uma vergonha. Porque a Alemanha destroçou, desossou grande parte do exército russo. Aí o general do exército chamou ele e disse: filho, volte para o castelo,
fique trancado lá, não saia. Melhor você lá do que você aqui. Se afaste, suma. Fique só lá dentro mesmo. Aqui você não dá certo. E aí, foi um caos terrível o Kizar indo para a guerra, porque ele não sabia comandar, ele não tinha estratégia de guerra, então ele só foi, vamos! E o povo foi. E os russos começaram a morrer. E é uma coisa que causa revolta, porque você está com fome. Além de você estar com fome, como a gente está falando daquele tempo, praticamente os homens trabalhavam, né? E aí você tem as pessoas com fome, aí os homens que provêm o sustento estão indo para a guerra e não estão voltando. Então, olha só, tu tá tirando tudo de mim, tá me deixando com fome, não posso aceitar um negócio desse. E aí, como eu disse, né, em 1916 a Rússia tinha perdido quase na totalidade o seu exército e também o seu território, né? E a população estava com fome. E fome é uma coisa que maltrata. E aí, quando foi em 1917, os trabalhadores fizeram grandes greves, manifestações e motins. E aí, que motim é esse, né? Os soldados, marinheiros, parte do exército que sobrou, começou a fazer micro revoluções. Essas revoluções, manifestações e greves foram crescendo, foram crescendo, queda do czar, queda do czar, queda do czar, tomaram o Palácio de Inverno, lá em São Petersburgo. Tomaram o Palácio de Inverno. Invadiram o Palácio de Inverno. E aí, filho, você vai sair do trono ou quer que eu lhe tire? Cara, não, rapaz, que violência. Violência não. Relaxe, fique tranquilo, eu saio. E aí, o último czar cai. A gente está falando da guerra, da queda do último czar. Então, o último czar caiu por quê? Porque a Rússia já estava praticamente toda destruída. Ao entrar na guerra, a Rússia ficou cada vez mais pobre, desamparada e sem exército. O próprio czar foi inventado para a guerra, mas foi um desastre, né? E a Rússia estava com fome, um aumento de impostos, sem exército, tinha perdido parte do seu território para a Alemanha, então estava um caos. E aí, não, chegou a hora desse idiota sair. E aí, qual era o principal motivo da queda do czar? Né? O que era que as pessoas mais reivindicavam? A saída da guerra. Não foi o czar que tirou a Rússia da guerra. O czar manteve a Rússia na guerra. Manteve a Rússia na guerra. E o povo dizendo, tira a Rússia da guerra. E ele, eu vou manter. E o povo mandando ele tirar e ele dizendo que ia manter. Aí o povo foi lá e derrubou ele. Disseram, ó, não rola mais. Tu tá fora. Vai catar coco na praia. Tu não quis tirar a gente da guerra. E aí ele cai. Aí uma foto das manifestações. Vocês vão ver que aí é uma parte do exército. E aí a curiosidade. Grigor Rasputin. Grigor Rasputin, ele era um médico, um monge. Segundo as pessoas, ele era um médium. Ele, lembra daquele menino que eu falei lá no início, que era o filho de Nicolau II? Ele, ele tinha, ele era hemofílico e segundo as fontes, quem curou ele foi Grigor Rasputin. E entra na questão, né? Existe uma curiosidade muito massa sobre ele. Qual é o contexto de Rasputin? Né? Rasputin, ele se tornou um secretário muito importante. Quando ele cura o filho de Nicolau II, ele se torna um secretário muito importante para a Rússia e para o príncipe e para o monarca. E aí ele se tornando muito importante, ele acaba assumindo uma secretaria e aí ele vai criar desavença com muita gente. Só que dizia que ele era muito iluminado, que ele via as coisas, que ele viu, que ele teve a aparição de Nossa Senhora, era todo esse contexto. A mulher do Kizar era apaixonada por ele, assim, apaixonada em questão por ele ter salvo o filho dela, né? E tem uma curiosidade sobre Rasputin, que eu não vou dizer, vocês vão pesquisar.
certo? Vocês botam Grigori Rasputin, e colocam curiosidades, e aquilo que te chamar mais a atenção é a curiosidade que eu estou lhe falando. Não tem muitas curiosidades acerca dele, a não ser que ele era um médium e tal, mas, coloca Grigori Rasputin, curiosidade, que você já com certeza já vai aparecer. Se não, se você ficar curioso e não quiser pesquisar, quando acaba a aula, vocês me perguntam e eu conto mais ou menos como foi a história. Então a gente chega na Revolução, né? O Kizar não queria, né? O Kizar não queria tirar. Jamil foi pesquisar. Então, né? É estranho, né? E aí, a Revolução Menchevique. A primeira parte da Revolução Russa, de 1917, ela é também chamada de Revolução de Fevereiro, que é a mesma coisa de Revolução Menchevique, porque foram os mencheviques que ficaram no poder. Então, os mencheviques entram no poder, e aí a gente precisa retornar. Maria Gabriela pesquisou. A pessoa não imagina. A Revolução Menchevique. A gente tem que lembrar toda a estrutura política que os mencheviques trouxeram, que era justamente aquela do apoio da burguesia. E esse apoio da burguesia vem atrelado junto com o capitalismo, né? E aí o capitalismo fazendo força para o desenvolvimento do socialismo. Então, os mencheviques conseguem chegar ao poder. Ah, mas eles não eram minoria? Como é que eles chegam no poder? Eles eram minoria, mas eles tinham apoio financeiro. Então, eles conseguem chegar ao poder. E aí, o governo menchevique. O governo menchevique, ele é inicialmente, foi instalado a Duma, né? Só que aí ele é inicialmente governado por Lilov. Porém, quem assume de fato o poder, quem manda de fato, quem é o manda-chuva da parada, é Kerensky, né? Kerensky, ele era um membro da Soviética, e aí Kerensky, ele acaba que ele era para ser o manda-chuva dali, né? Ele era quem devia mandar tudo. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele tinha o apoio da burguesia. E para a burguesia, para a indústria, principalmente a indústria bélica da Rússia, eles não queriam a saída da Rússia da guerra. Eles não queriam a saída da Rússia da guerra. Por quê? Justamente porque eles queriam continuar produzindo armas, porque armas dá dinheiro. E eles não queriam. Então, Kerensky continuou na guerra mundial. Kerensky continuou na guerra, se manteve na guerra, não tirou a Rússia da guerra por causa do interesse capitalista, tá vendo? Como o capitalismo sempre dá um jeito de distorcer a ideia. Então, ele manteve a Rússia na guerra, Kerensky manteve a Rússia na guerra para não chatear os capitalistas, para não chatear a burguesia. Então, os bolcheviques não aceitavam isso. Lenin era contra isso demais, porque Lenin queria que a Rússia saísse da guerra para que a Rússia pensasse no povo russo, né, para que a Rússia pudesse se desenvolver. E aí, Lenin e Trotsky, mais Lenin, eles escrevem as teses de Abril, é a foto do livro de Lenin aí. As teses de Abril, ela tinha 3 princípios, né? Que é paz, terra e pão. O que é paz, terra e pão? Paz queriam a saída da Rússia, da Guerra Mundial. Terra queriam redistribuição de terra, sabe aquele negócio, né? Porque tinham terras na Rússia que eram de propriedade privada, que eram gigantes, e eles queriam repartir essas terras aí. Então, a terra que está aqui é justamente voltada para uma redistribuição igualitária de terra. Então, eles queriam que as propriedades privadas, aquelas que eram propriedades privadas, elas fossem divididas entre os camponeses de uma forma igualitária, né? E o pão, que é justamente a regularização do abastecimento interno, que já tinha falhado desde o czarismo.
Então, desde o czarismo que a Rússia vinha nessa crise de abastecimento interno por causa da guerra. Então, Lenin queria, nas teses de Abril, ele traz esses 3 pontos: saída da Rússia do conflito, divisão de terras e regularização do abastecimento interno. Ou seja, ele queria que o povo tivesse comida. E aí, Trotsky recruta uma milícia, porque o que é que acontece? Quando Lenin bota as teses de Abril, os mencheviques ficam doidos, Kerensky fica louco atrás de Lenin. E Lenin precisa fugir. E aí, quando por volta de outubro, Stalin, que era amigo de Lenin, dá um telefonema. Ei, brother, tá por onde? Não, pô, tô passando aqui pela Finlândia. Volte. Volte, que a situação tá feia. O cara não tirou o povo da guerra, o povo continua com fome. Volte, que nós estamos precisando de você. Meu amigo. O cara não contou conversa. Pegou o primeiro trem, se picou pra Rússia. Chegou lá na Rússia, primeira coisa que ele fez: vamos fazer uma revolução grande. Chama todo mundo que tu conseguir. Ah, como é que nós vamos chamar? Nós vamos hackear, olha só, hackear, né? Nós vamos hackear os meios de comunicação. E aí, telefone, jornal, tudo isso foram meios, cartas, foram meios de convocar a população para a manifestação. E deu certo. Deu certo. Quando foi em outubro, que aí vai ser chamada de Revolução Bolchevique ou Revolução de Outubro, Lenin juntou meio mundo de gente e partiu para o Palácio de Inverno, lá em São Petersburgo. E quando Kerensky olhou assim, que viu o Lenin chegando, ele fez: rapaz, me quebrei. Quebrei, porque o cara vai botar torando aqui. O cara vai entrar pancada. E aí, Lenin invade o castelo, né, o palácio. Quando Lenin invade o palácio, Kerensky não tá mais nem lá, já tinha corrido. Só encontraram ele porque ele saiu deixando os pinguins de bosta, assim, né, no meio do caminho. E aí, quando chegou lá na frente, encontraram ele. Lenin conseguiu pegar ele, né? Só que aí a gente tem a Revolução Bolchevique, a Revolução de Outubro. Agora, lembrando do que é que os bolcheviques pregam. Agora a gente não tem mais aquela história de... Não é mais aquela história de dos coisinhas, capitalismo, não. Aqui nós temos a ditadura do proletariado, aqui nós bota furando, nós vamos direto para socialismo. Capitalismo aqui passa longe. Eita, pulei o slide todo, ó. Deixa eu parar aqui a apresentação. Jesus. Probleminhas técnicos sendo resolvidos. Edu, Oi. só enquanto assim tu procura, eu tava procurando aqui, tem uma série da Netflix, que também tem em outros sites, que fala sobre o governo dos Romanov. Qual é? Essa Empire of the Czar, sei lá como é que fala, não faço ideia como fala isso. Mandei. Que É uma top. historiadora aí coloca, apresenta glória, exageros e queda violenta dos Romanov, dinastia que governou a Rússia por 3 séculos. Perfeito. Vou assistir e já recomendo, porque confio em Jamile. Podem assistir. Tu já botou o nome aí no chat, não foi? Coloquei, mandei aqui. Eu não achei o nome, a tradução, mas tem na Netflix, mas se em outros sites também tem. Massa. Vou procurar. Vou ver se eu começo a assistir. Que Revolução Bolchevique Revolução Russa é muito top. Assim, desde o do contexto todo. Vou procurar.
Muito bem. Assistam, tá, pessoal? Porque às vezes a pessoa pensa que não, mas é, eu acho que tudo que eu sei sobre história e filosofia eu assisti em documentário. Claro que tem que ter saco para gostar de documentário, e série histórica e filme, mas é muito bom. Eu mesmo adoro. Bom, então fica a dica que Jamil botou aí no chat, tá certo? E aí, Revolução Bolchevique. A Revolução Bolchevique, ela acontece em 7 de novembro, só que aí, pelo calendário juliano, que não era bem adotado, sei o que, uma confusão, ela aconteceu em outubro. A título de informação, vocês vão levar que essa é a Revolução de Outubro, Revolução Bolchevique. Então, a gente teve praticamente três revoluções, não, duas revoluções, na verdade. Teve a queda do czarismo e a Revolução Menchevique, que é a Revolução de Fevereiro, e agora a gente está tendo a Revolução de Outubro, que é a Revolução Bolchevique. E aí, Lenin invade lá o palácio, assume o poder e, no lugar do governo republicano, ele cria esse Conselho Comissário do Povo, né? E aí é montada a tríade. Olha só que tríade. Vladimir Lenin como presidente, Leon Trotsky como negócios estrangeiros e Joseph Stalin chefiando os negócios internos. Olha só. E aí a gente entra no governo de Lenin, né? Primeira coisa que Lenin fez, assinar o Tratado de Paz. Não quero mais participar da guerra. Então está assinado o Tratado de Paz. Primeira coisa que ele fez. E aí ele teve que doar alguns territórios que, na verdade, já estavam perdidos, né? Que foi Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia, Ucrânia e Polônia. Assim, num tapa. E aí ele começa a implementar todas aquelas medidas que ele queria que fossem implementadas no governo Menchevique. Ele sai da guerra, que era o ponto crucial. Depois ele começa o processo de estatização de indústria e de bancos, começou a redistribuir terra, e aí ele vai sofrer oposição, é claro, tanto dos mencheviques, que vão ser chamados de Exército Branco, e quanto do czarismo, né? Dos monarquistas, das pessoas que apoiavam a monarquia, né? E aí ele sai da guerra mundial, só que dentro da Rússia se inicia uma guerra civil. E essa guerra civil aconteceu entre o Exército Branco e Vermelho, o Vermelho apoiado por Lenin e o Branco apoiado pelos mencheviques. Só que o Exército Vermelho, que era dos bolcheviques, consegue dominar o Exército Branco. E aí meio que põe fim nessa guerra civil. Lenin, ele se viu preso a uma condição, que era instaurar a NEP, Nova Política Econômica, que é justamente uma associação a princípios capitalistas. Então, ele meio que vai adotar uma medida muito similar com o que já era adotado antes pelos mencheviques. Há alguns, né? Alguns seres. Mas por isso o socialismo não funciona. Por quê? Pererei, parará, porque precisa do capitalismo, né? Na verdade, é porque é aquela coisa. Para ter dinheiro, você precisa fazer dinheiro, né? E aí, se a Rússia, por isso que, quando é que dá certo o socialismo? O socialismo dá certo num país muito rico, né? E aí ele dá certo num país muito rico, por quê? Não é contraditório? Não, porque quando o país está fortalecido, ele tem como se bancar no regime socialista. Então, o socialismo não é um país pobre, do que muita gente pensa. Muito pelo contrário, o socialismo é um país rico. Precisa-se de dinheiro para fazer o socialismo. Por isso que o socialismo é tão. Não vou dizer, né? Porque, como eu sou de esquerda, né? Esquerda, 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 esquerdopata, como eu sou de muita esquerda, eu vou defender socialismo aqui. E não é o foco, porque senão vou passar o resto da aula todinha só dizendo como o socialismo é bom. Então, o que é que acontece? Lenin ele adota essa nova política econômica, a NEP,
E ela vai trazer o quê? Ela vai fazer assim, é um investimento do Estado. O Estado vai emprestar dinheiro ao povo. Olha só como é. Eu te dou dinheiro para você é, para você abrir um comércio. Ó, tome esse dinheiro aqui para você abrir esse comércio. E aí, quando você abrir esse comércio aqui, depois você vai lá e me paga. E foi assim que Lênin levou. Ele emprestava dinheiro ao povo, o Estado emprestava dinheiro ao povo para o povo iniciar um, o seu negócio. E aí, quando a economia da Rússia estava estabilizada, ele disse: pronto, todo mundo construiu, todo mundo construiu, todo mundo tem sua empresazinha, todo mundo tem seu negócio de venda, agora eu vou comprar tudo. E aí ia lá e estatizava estatizou todo aquele negócio. Ele deu um incentivo financeiro, ele deu um incentivo para que as pessoas fossem lá e construíssem seu comércio, construíssem a sua venda e, posteriormente, ele poder estatizar. Depois que a economia tivesse regularizada, não vai sair. Então, ele estatizou. Pronto, saiu. E aí, ele deu um investimento para depois ele comprar, tá certo? E aí entra nesse dilema, né? Capitalismo e socialismo. E aí é justamente o que eu coloquei. Lenin uniu forças com o capitalismo e justificou que só o capitalismo é capaz de gerar o socialismo, né? E aí a NEP acontece, tem uma recuperação muito boa da economia soviética, né? Muito boa, quando eu digo muito boa, é muito boa mesmo. A Rússia está começando a se desenvolver muito com essa iniciativa do governo russo, que era, que era o governo de Lenin, né? Coisa que a Rússia nunca tinha visto. Então, a Rússia começa a se desenvolver muito com essa estratégia de Lenin. Em 1918, ele vai instaurar a República Soviética Socialista Russa. E aí, quando foi em 1928, Stalin vai abraçar alguns países que são adeptos do comunismo e vai criar, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que é a URSS. E aí a gente chega num dilema. Lenin morre. Lenin morre em 1924. Parece que ele teve um AVC. E aí ficaram esses dois caras. Trotsky, esse de óculos, e Stalin, esse do bigodinho aí, do chapéuzinho. Quem tem que assumir o poder? Quem é que tem que ser forte agora e quem é que vai ter que dominar a Rússia para botar a Rússia, né, no caminho certo? Temos esses dois. Gabriel já botou o bigodinho, é o bigodinho mesmo. Infelizmente é o bigodinho. E aí, por que é que eles brigaram? Eles tinham divergências. Eles tinham divergências no pensamento de como instaurar o socialismo. A gente vai ver quais. Stalin, ele defendia uma revolução em um só país. Como é isso? Ó, lembra daquele negócio de cortina de ferro? Pronto, era o que Stalin queria. Stalin queria instaurar na Rússia um comunismo, um socialismo forte, potente, estatizar tudo. Quando ele conseguisse alcançar o master da União Soviética, no caso da Rússia, né? Quando ele conseguisse fazer isso, é que ele ia disseminar o comunismo por aí, que é a chamada revolução em um só país. Então, Stalin defende o quê? Revolução em um só país. A gente foca na Rússia. E depois, quando crescer, a gente espalha. E já Trotsky, ele defende a revolução permanente. O que é a revolução permanente? A revolução permanente é uma revolução continuada. Assim, ó, a gente já instalou o socialismo na Rússia. Está perfeito? Não está perfeito. Mas a gente já instalou. Vamos divulgar. Vamos propagar. E aí, isso aí começou a gerar atrito. Porque Trotsky dizia,
vamos propagar o comunismo, o socialismo. E Stalin dizia, não vamos fortalecer a Rússia. E aí, Stalin era um psicopata, tá, gente? Stalin era um psicopata loucão. Pra você ter ideia, Stalin foi julgado por mais de 40 milhões de mortes indiretamente. Ou seja, que ele não puxou o gatilho. Imagina que ele matou o povo. Então, Stalin é muito psicopata, tá? E aí, Stalin, ele vence, o coitado do Trotsky foge, ele foge até pro México, só que não tem conversa. Stalin só descansou quando, quando matou Trotsky, lá no México. Ele botou a foto de Trotsky em todo canto e disse, ó, acha esse cara aqui pra mim que eu quero a cabeça dele. E aí encontraram Trotsky lá no México e mataram Trotsky, certo? E aí Stalin assume o poder e aí começa o stalinismo e é justamente isso, com várias exclamações. Várias exclamações. O stalinismo. O stalinismo vai de 1924 a 1953. Ele, o Stalin, primeira coisa que ele faz é meio que substituir aquela nova política econômica de Lenin por planos quinquenais, que era qual é o objetivo dos planos quinquenais? Modernizar e industrializar a Rússia, no caso a União Soviética, a partir de 1988, 1928. De 1928 a 1933, teve o primeiro plano quinquenal de Stalin, onde ele vai investir na indústria pesada, o exemplo aí foi a siderúrgica. Foi caçar o cara no México, foi mesmo. Ele só descansou enquanto ele não matava Trotsky, ele não descansava. E aí, o primeiro plano quinquenal, que vai de 28 a 33, ele investe na indústria pesada. Depois, no meio rural, teve o processo da coletivização agrícola, né? com algumas formas de abastecimento rural, tanto a partir de cooperativas quanto a partir de fazendas estatais. O segundo plano quinquenal, ele fez com que a indústria de base crescesse mais que dobrasse e que a indústria de bem de consumo quase que quadruplicasse a sua produção. Então, os planos quinquenais de Stalin estavam funcionando e muito, certo? O terceiro plano foi a partir de 1938, só que não rolou por causa da Segunda Guerra Mundial, certo? E aí, é só para vocês terem noção de qual foi a evolução da Rússia ao longo do tempo. Você vê que em 1922, esse em vermelho é o setor estatal e o azul é o setor privado. Em vermelho era muito mais da metade, o setor privado. Vocês vão ver que quando Stalin assume o poder, em 1924, ainda está bem baixo o setor estatal em relação ao setor privado. E de 1924 a 1931, quase o quê? 7 anos depois, é por isso que eu dou humanas, tá, gente? Vou até contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Desfácil. E aí, em 1931, a União Soviética já era totalmente estatal. Então, Stalin pega ela em 1924 com menos da metade aqui, e em 1931 ela já está. Oh, em 1931, a União Soviética já está totalmente estatizada. Lembrando que em 1928 é um marco importante, porque em 1928 a Stalin vai chamar o povo que quer, né? E vai instalar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? Stalin cada vez mais forte, né? E aí começa realmente o show de horror. Ele começa a perseguir os seus apoiadores e a destruir eles. Destruir de verdade. Ele instala os expurgos de Moscou, que era tipo assim: prenda o meu apoiador, prendeu o meu apoiador, eu sou Stalin.
Pronto. Quem é que vai julgar ele? Sou eu mesmo que julgo. Os expurgos de Moscou são julgamentos pelo próprio Stalin. Ele mesmo era quem estava julgando o povo. Você acha que tinha como o povo ser considerado inocente? Não tinha. Porque você pegar, ah, não, eu sou opositor do governo. Stalin lhe pegava, quem ia julgar você era o próprio Stalin. Aí, ó, lascou, filho. Não tem pra correr. Não tem pra correr, não. Os expurgos de Moscou eram julgamentos e condenações feitos pelo próprio Stalin a seus opositores. Então, assim, o governo de Stalin em si, a gente consegue observar ele dentro da Segunda Guerra Mundial, a gente consegue observar ele uma relação com a crise de 29, que a gente vai ver, mas o governo de Stalin foi medo por cima de medo, o governo de Stalin foi terrível, né? O povo, quem sorrisse diferente, quem sorrisse diferente para Stalin era morte na certa, né? Bastava o mínimo do mínimo do mínimo para Stalin mandar cortar a cabeça. E aí ele essa história que ele vai erradicar o analfabetismo é muito interessante, porque foi assim. Ele chamou o secretário de educação dele e disse, ó, eu tenho um valor, botar assim, eu tenho 1 bilhão para você, eu tenho 1 bilhão para você erradicar o analfabetismo aqui na União Soviética. Aí o secretário disse, não, mas com 1 bilhão não consigo. Ele fez, mas você vai ter que conseguir. Aí o cara tá certo. Aí o cara foi, se esforçou, conseguiu alfabetizar quase a União Soviética toda. Quando chegou na Sibéria, a Sibéria tinha em torno de 20 mil pessoas. Ele conseguiu alfabetizar só 12 mil. E aí, foi assim? Ou eu tô trocando a história? Ah, não. Ele não conseguiu. Foi. Foi assim. Esse primeiro secretário, ele chegou, não, mas com 1 bilhão eu não consigo. Você vai ter que conseguir. E aí o cara fez o possível e o impossível. Gastou o dinheiro todo e não conseguiu. Aí ele voltou lá, ó, Stalin, eu disse a tu que eu não ia conseguir, então, eu tô precisando de mais 1 bilhão para poder terminar o processo. Aí ele fez, eu só tenho 100 mil para você. Ele, não, mas eu não consigo. Ele fez, consegue não? Beleza. Aí o cara perguntou, então fica por isso mesmo? Ele fez, não. Eu vou achar alguém que alfabetize o resto. Ele, então você acha que com 100 mil você vai conseguir? Ele disse, eu tenho certeza. Ele fez, como é que você sabe disso? Eu fiz porque, aí Stalin disse, né? Porque eu vou deixar um legado. E qual é o legado que você vai deixar? Eu te mato. E aí qualquer secretário de educação que entrar vai saber que se não me obedecer eu vou mandar matar. Mandou matar o cara. Sem dó nem piedade. E aí ele chamou o outro, né? O outro secretário, e disse, ó, eu tenho 100 mil para você alfabetizar todo o resto da Rússia. Da União Soviética. É o cara, beleza. Só que aí chegando na Sibéria, a Sibéria tinha ali em torno de 20 mil pessoas. E o cara só conseguiu alfabetizar 12 mil. E ficou faltando 8 mil ainda. Esse cara ele já foi com na mão. Dizer a Stalin que não tinha conseguido, né? Ele já foi com na mão. E aí, ele chega lá em Stalin, aí, Stalin, aí, diga, filho. É porque é assim, né? Sabe que você me deu 100 mil, né? Vá direto ao ponto, irmão. Não, é porque eu só consegui. Tá faltando só 8 mil pessoas lá na Sibéria para alfabetizar. Eu só preciso de 20 mil. Stalin disse, vou fazer melhor, não vou dar os 20 mil, não. Chamou o general do exército. Aí o cara perguntou, mas rapaz, não me mate, eu tô aqui, eu tô lhe pedindo. Aí Charlie fez, calma, filho, vou matar não, relaxa. Faltam quantas pessoas para se alfabetizar? Não, faltam 8 mil. Ele olhou pro general do exército e fez, mata esses 8 mil aí. E aí ele erradicou o problema, né? Ele erradicou o analfabetismo, mandando matar 8 mil pessoas. Para você ver, gente, não é o governo um governo de direita, um governo de esquerda. O ruim é a ditadura. É o que eu sempre digo e vou morrer dizendo.
A pior das democracias é melhor do que a melhor das ditaduras. Ditadura não é bom. Ditadura é péssimo. Claro que os governos de esquerda são melhores, óbvio. Mas ditadura é horrível. O problema não é se é de esquerda ou de direita, o problema é se é ditadura, certo? Então, as ditaduras de esquerda são ruins, quanto as ditaduras de direita são ruins. O problema é a ditadura. Na democracia, os governos de esquerda são melhores que os de direita, mas ditadura é tudo ruim. Ditadura é tudo ruim, certo? É, no período de Stalin, Stalin instaura, né, aquela ideia da cortina de ferro, onde ele vai se fechar para o resto da Europa, para o resto do mundo, né? Ele vai se fechar para o resto da Europa, para o resto do mundo. Vão surgir mais de 65 partidos socialistas e muita gente vai querer seguir esse padrão, principalmente porque eles vão querer seguir esse padrão porque eles viram que deu certo, né? Lá na Rússia deu certo. E aí, gente, é uma observação bem gritante, porque as pessoas estão desaprendendo as coisas. Não existe a palavra desaprender, mas como eu não quero ofender ninguém, eu vou usar a palavra desaprender. Nazismo e fascismo não são partidos de esquerda. Nunca repitam isso. Quando alguém disser isso, montem um memezinho daquele memezinho que tem Bart dos Simpsons escrevendo no quadro. Pronto, imagine um negócio daquele. Nazismo e fascismo não são de esquerda, nazismo e fascismo não são de esquerda, nazismo e fascismo não são de esquerda. Nunca repitam isso. Nunca, que isso é uma ofensa à história, isso é uma ofensa a qualquer pessoa. Nazismo e fascismo não são partidos de esquerda, pelo amor de Deus. Não, não acreditem nisso nem para o Enem, nem para a vida de vocês. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, nesse período que Stalin está cada vez mais forte, vão surgir justamente esses partidos ditatoriais de direita, que é quem? Fascismo e nazismo, salazarismo, né? Várias ditaduras vão brotar nesse tempo, que aí é assunto para outra aula, vão brotar nesse tempo, vão ser criadas nesse tempo, e grande parte delas de direita, certo? Nazismo e fascismo não são partidos de esquerda, pelo amor de Deus, gravem isso na memória de vocês. E quando alguém disser isso perto de vocês, expliquem a pessoa que não é. Expliquem a pessoa que não, que nazismo e fascismo não são partidos de esquerda. Tá ok? Só para a gente encerrar, Revolução Russa, que ainda faltam mais 2 aulas, mas elas são mais curtas. Vocês estão vendo que aqui na ponta tá a Lene, ó. Aqui tá a Lene. Todos esses que têm o X marcado na cabeça, todos esses membros, eles foram julgados por Stalin. Todos esses membros, todos. Eram todos aliados, mas como Stalin não aceitava que ninguém olhasse diferente para ele, todos esses que têm um X vermelho na cabeça sofreram os expurgos de Stalin. Ou seja, foram julgados por Stalin, foram condenados por Stalin. Então o cara era meio doidão, não dava para confiar muito nele, não. Certo? Dúvidas, questionamentos? Todo mundo entendeu Revolução Russa? Tá de boa? Hein, gente? Tá tranquilo? Para a gente poder passar para a próxima aula. Vou parar essa gravação, tá, Edu? Tá certo, valeu, amor.